que nós já conhecemos, é como uma receita do bolo. Todo mundo já conhece, mas se a gente não fizer com amor, se a gente não procurar fazer corretamente do jeito que é para ser, o bolo dá errado, né? Não dá certo. Então é assim também na nossa vida espiritual. Então o crescimento espiritual. Vamos abrir alguns textos e um deles é 1 Pedro 1:23. Onde houver vida, né, haverá atividade, né? Se há vida, há atividade. Então, o nosso corpo está em constante renovação, né? Crescimento e crescimento. Cresce o cabelo, cresce as unhas, renova-se a pele, restauram-se os órgãos, né? E a cada 7 anos os nossos órgãos, nosso corpo, né, se renova. Nem sabia, a cada 7 anos, né? Então toda criança ela cresce, né? Imaginemos uma criança que não cresce. A gente já imagina logo que ela pode ser anã ou que tem alguma doença, né? Então assim a gente vai procurar logo um médico para tratar, para cuidar, para que aquela criança possa tomar medicamentos, vitaminas, né? Para que ela possa pelo menos crescer um pouco mais, né? Então vejamos agora o crescimento de uma das plantas, né? Todo mundo já conhece como é. Mesmo quem não lida com plantas sabe, né? Que planta, a gente coloca a semente, né? Planta a sementezinha, ela germina, vem crescendo a haste, né? As flores e os frutos. Então existem 3 coisas que são indispensáveis ao crescimento. É a alimentação adequada, bem distribuída, moderada e sadia, né? Para que a gente possa crescer bem, né? A gente precisa de tudo isso. Precisamos também de exercício físico, que uma pessoa que não se exercita, que diz que é anormal. Então, muitos de nós somos anormais, né? Porque muitos de nós não nos exercitamos, né? Felizmente. Então, precisamos do ar livre, do sol. Então, para que a gente tenha saúde, cresça bem, né? Com vigor, a gente precisa de tudo isso. E na vida espiritual também não é diferente, né? Então, abrimos agora uma aplicação para o processo do crescimento no sentido espiritual. Então, a semente é a palavra, né? Que cai no nosso coração. Quando a gente sai, né? Leva a palavra de Deus às pessoas, ali fica no coração das pessoas, né? Vamos ler agora 1 Pedro 1:23. Do coração nosso, que alguém já plantou também, né? Nosso coração, por isso que a gente lê. Pode ler? Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível,
plantada em nosso coração, que é a palavra de Deus, é uma semente incorruptível. Né? Amém. Né? Então, foi regada pelo Espírito Santo, que produziu em nós um novo nascimento, que está lá em João 3:3-8, que é a história de Nicodemo, né? Aí tu respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até hoje, né? Perguntou Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Ou pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém, né? Então, assim, aqui, essa história do Nicodemo, então, é mais aquela parte que fala, né, que é aquele que não nasceu de novo, né? Ou seja, quem conhece a palavra de Deus, quem tem contato com a palavra de Deus, e que não nasceu de novo, não tiver uma mudança de vida, ele não está seguindo o curso que é para ser o certo, né? Ele não está com o Espírito Santo, ele está com o quê? Ainda com as coisas da carne, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz assim, que se nós temos nós recebemos um estudo, né? Nos batizamos, decidimos a mudança de vida e a gente permanece do jeito que estava, infelizmente a gente ainda não entendeu qual é o propósito de Deus para a nossa vida, né? Então, o processo é invisível, né? Alguém é capaz de explicar como a semente germina? Ninguém, né? A gente sabe que até a gente pode plantar, mas a gente não sabe como é que ela faz para se desenvolver, né? Então, mesmo que muitas delas a gente nem planta, a própria semente cai ali, por ela mesma nasce, né? Porque é um segredo que só Deus, talvez ninguém nos revele quando a gente estiver lá, né? Quem é jardineiro, eu acho que vai gostar muito de perguntar a Deus lá, né? Quando chegar lá. Então, não vemos nem sabemos como nós fomos transformados. Também nós não sabemos, né? É uma coisa que é um poder do Espírito. A gente recebe a palavra, eu estou vendo isso no estudo que a gente está dando, a minha sogra. Ela está tão gostando tanto que ela já se arruma todo dia. Já hoje, quando eu vou chegar lá na sala, ela já estava arrumada, pensando que conseguia hoje, né? Mas comigo. Aí ela disse assim: você vai para a igreja? Ela botou assim: você vai para a igreja? Pensei que a menina que vocês vinham hoje dar o estudo. Ou seja, quando eu penso assim, que quando muitas
limpinha e orei a Deus e disse: Senhor, o Senhor vai mostrar um jeito dela começar a ler a palavra e ali ela vai entender. E hoje ela já escuta a gente explicando, né? Dizendo ali, e ela diz assim: nossa, como eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu fazia certas coisas, mas eu não sabia que era errado. Então, assim, como vai clareando a mente das pessoas, né? Como eu tenho poder, né, da palavra. Então, tornamos-nos novas criaturas, né? Todos nós aqui fomos pessoas que fazíamos coisas que muitas vezes nem sabíamos que era errado, né? E hoje nós somos novas criaturas. Então, que outras pessoas tenham essa oportunidade. Se nós não sairmos para levar esse evangelho, muitas pessoas que só podem ser alcançadas por mim ou por algum de vocês, não vai ser alcançada. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa só podia ser alcançada por você, né? Às vezes deixa de ter oportunidade e, como a gente sabe, a profecia diz que muitos naquele dia da morte de Jesus vai dizer: você sabia e não me disse, né? A gente sabia e não falou para aquelas pessoas, tivemos oportunidade e não falamos. E o sangue delas não pode cair sobre nós, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que não é só a gente querer para nós, mas sim compartilhar para as outras pessoas, né? Então, morremos para o pecado e nascemos para Deus. Isto está simbolizado no batismo, né? Como nós nos batizamos, e por isso que Jesus disse que precisávamos nascer de novo, né? Aquele que não nascer de novo não é digno, né? Do reino de Deus. Então começamos então a crescer. Quando tomamos a decisão pelo batismo, ali começa o crescimento espiritual, né? É onde a gente vai começar a crescer, um processo de crescimento. Então, o crescimento se processa de dentro para fora do coração. Alguns querem que a vida exterior cresça sem o desenvolvimento do interior. O resultado é deformação e doença, ou seja, hipocrisia espiritual, né? Infelizmente, muitos pregam uma coisa, mas vivem outra, né? Infelizmente. E tem muitas pessoas aí no mundo aí enganando as pessoas que não têm muito entendimento da palavra, né? Então, para o crescimento é necessário um alimento puro, né? Vamos abrir lá em 1 Pedro 2, do 1 ao 2. Você pode ter um livro de autoajuda que for, mas ele não transforma as pessoas.
irmãos na fé não estudam a palavra, há desvitaminados também na fé, né? E não se alimentam da palavra. Então, comemos 3 vezes ao dia para manter o nosso corpo. Gastamos quase 2 horas comendo, né? Se juntar esses 3 horários, mais ou menos, sem comer só 3 vezes, né? Por dia. Porque a gente come até mais, né? Aí já vai botar mais tempo, né? Então, se botando esses 3 horários, que é os 3 horários que a gente tira para se alimentar, a gente gasta mais ou menos 2 horas por dia. E para o Espírito, quanto estamos gastando? Será que estamos tirando mais tempo para ler a palavra, para orar, né? E nós possamos refletir sobre isso. É por isso que há raquíticos espirituais, pessoas fracas, né? Espiritualmente. Então, o alimento espiritual é a Bíblia, e o suplementar é o suplemento, né? É os bons livros do Espírito de Profecia, né? Que nos ajuda muito a entender passagens da Bíblia que nós lemos sozinhos assim, não conseguimos entender, porque tem algumas passagens da Bíblia que a gente tem dificuldade, né? Tem alguns que nós temos dificuldade de entender, e o Espírito de Profecia ele nos abre, né? Assim, ele amplia aquilo ali que está escrito na palavra. Então é muito bom quando a gente lê a Bíblia com o Espírito de Profecia, a gente tem um entendimento muito maior. Então, se nos alimentarmos diariamente do pão da vida, então crescemos fortes. Não ficar sempre meninos no entendimento. Então, o menino se deixa enganar. As crianças são fáceis de se enganar. Eu lembro que tem pessoas que dizem que criança é tão fácil de enganar que se você der um pirulito, elas fazem o que você pedir para elas fazerem, né? Porque elas são pessoas inocentes, crianças são inocentes ainda no entendimento. Não acreditam que algumas pessoas têm a maldade de fazer algo de errado com elas. Por isso que acontece de ser enganada, né? Então, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, do Espírito de Profecia, e orarmos, né? Todos os dias, tirarmos tempo para orar, para estudar a palavra, vamos ficarmos fracos na fé e então vamos ser fáceis de ser enganados, né? Quando vier algumas pessoas falando coisas que não são verdades, como nós estamos firmados na palavra, vamos ser fáceis de ser enganados, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Então, há doutrinas falsas, fraudulentas, pregadas por homens astutos e argumentadores. Então, parecem verdades, mas são enganos, né? Existem muitas denominações, infelizmente, falando meias verdades, né? Mistura o certo com o errado e engana muitas pessoas, né? Então, irmãos e irmãs, que isso não aconteça conosco. Precisamos crescer fortes e sadios, resistindo ao mal e à falsidade. Alguns, porém, não crescem, são anônimos espirituais. Queres ficar assim? Nós não queremos, né? Temos misericórdia. Então, outros são raquíticos, né? Na fé. Qualquer empurrãozinho os derruba, né? E é fraco, qualquer empurrãozinho é derrubado. Então, são os que são esses raquíticos na fé, diz assim, são aqueles que são magoados, os sentidos, os que têm a raiz superficial, né? Porque a raiz não está firmada na palavra. Está firmada, talvez venha para a igreja só por causa de fulano, de ciclano. Aí se aquela pessoa não olhou do jeito que ela queria, e ali já se magoa, aí sai da igreja com coisas tão bestas assim. Na Bela Vista tem uma irmã que ela tinha esse, irmã, não vou mais para a igreja. Por quê? Não, porque fulana de tal chegou na igreja, falou com A, com B, com C e não falou comigo.
vez em quando, a gente não tem desse jeito. Aí toda vez que ela dizia isso, eu disse, olha, eu também tenho pessoas que chegam lá da igreja que não falam comigo e nem por isso. Sabe por que eu tenho que saber? Porque eu não estou aqui por fulano nem por ciclano, eu estou aqui por Jesus. Então pronto, então se eu estou por Jesus, se ninguém falar comigo, eu ainda vou permanecer lá. Amém, né? Então assim, aí ela deixou e graças a Deus ela continua ainda, né? Me deixou. Espero que os meus conselhos tenham ajudado, né? De alguma forma. Então, para crescer nos corpos, é preciso exercício, né? É preciso de exercício para desenvolver os músculos, né? E fortificar o corpo. Então, na resistência, né? Então, por isso precisamos também na vida espiritual. Precisamos do trabalho missionário, né? Que é uma das coisas que faz com que a gente consiga permanecer na igreja, é o trabalho missionário. Quando a gente sai para dar estudo, a gente cada vez mais tem aquela eu falo por mim, porque eu não sabia dar estudo. Eu ia com meninas para dar estudo e eu só lia ali a passagem, né? Que elas explicavam e eu lia a passagem. E vendo elas explicando, eu fui começando a me meter, né? Assim, a falar também, a tentar explicar também do jeito que eu entendia. E assim, as pessoas, eu hoje consigo dar estudo, né? Então, amém. Então, assim, as pessoas hoje aqui, alguns de nós aqui, e acham assim que não sabe dar estudo, porque ela na igreja da gente também tem um ponto que diz que não sabe. Mas sabe, porque não sabe assim, não é um doutor, como diz o outro, em estudo. Pois é, justamente. Mas cada um do seu jeitinho vai falando e aquela pessoa justamente, cada um juntando com o outro e vai dando certo. Mas que não pode deixar de ficar em casa, dizer, olha, é sábado, o sol está tão quente, eu saio lá de casa no sol quente, vou mais duas, só eu e você arrastando, nós duas, sabe, na duplinha lá. Porque infelizmente o resto não vai, né? Começa arrancada assim, todo mundo indo no sábado, né? No final, no terceiro, quarto sábado, só resta aí nos tributos. Aí a gente não consegue dar os estudos que todo mundo pegou, a gente dá os que a gente pega. É assim, vai. Felizmente, e não dá, porque as pessoas ficam até sem confiança. Dizer, vocês ficaram de mim aqui na minha casa para dar estudo, nem vier. Às vezes a gente começa e não consegue terminar. Aí um dia desse uma pessoa viu eu e Dulce e diz assim, vocês nunca mais foram lá em casa, o que foi? Eu fiz alguma coisa? Aí eu disse, não, é porque vai acontecendo uma coisa e outra. Aí a gente estava dando lá no seu Joaquim, lá perto da igreja, ele ia por causa da diabetes, cortou a perna, e a gente já falou de que a mulher disse que deixasse ele se adaptar mais um pouco para a gente voltar. Aí a gente está lá descansando. Aí eu disse, nós vamos voltar lá para a casa da mulher, que é lá já quase no Lago do Felipe. A gente vai bater por lá perto. Nós duas, só nós duas. E assim a gente vai. Mas a gente tem que fazer o que Deus pede. É ir, né? Ele disse que ir, dependendo da distância, se tem sol, se tem chuva, o que for, a gente tem que ir, né? Porque tem muitas pessoas que estão precisando dessa palavra, né? Então, assim, precisamos do trabalho missionário, dar estudos, fazer visitas, pregar, ensinar, orar com as pessoas de fora e nos tornará mais fortes. Cada vez que nós fazemos esse trabalho, nós vamos mais e mais fortalecendo a nossa fé. A gente vai vendo uma situação de pessoas ali que a gente diz, meu Deus, a minha vida é um paraíso. A situação daquelas pessoas ali, a gente vai se colocando no lugar do outro, vendo ali a necessidade do outro, e ali a gente pode conseguir ajudar de alguma forma, não só com a palavra, mas também de outras formas que eles estiverem necessitando, e ali vai criando um vínculo e aquela pessoa pode vir para Jesus através disso, né? Então, tirar alguém, como eu falei agora, né? Eu não sei fazer trabalho missionário, não sei dar estudo, não sei orar. Então, muitas pessoas dizem assim, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas eu também achava, quando eu entrei na igreja, eu dizia, eu não sei orar. Eu era católica, né?
Eu não achava nunca que ia falar aqui. Nunca na minha vida eu achava que eu ia aqui na frente, lá na minha igreja, nem aqui, falar. Eu não achava nunca que ia fazer isso. E hoje eu acho que falo até demais. Eu acho que às vezes, né? É dos que eu falo demais. Então, perguntamos como a criança aprende a andar. Ela dá um passo, né? Ela cai, mas ela levanta novamente. E mesmo que caiu, doeu, machucou, mas ela quer ir de novo, né? É assim somos nós, né? Na vida espiritual. Às vezes a gente vai dar estudo até o final, a pessoa não toma a decisão por conta. Mas nós fizemos o nosso trabalho de levar a palavra. E aquele dia, naquele grande dia, se ela não se salvar, o sangue dela não vai cair sobre nós, porque você foi, deu e falou o que era para falar. Mas ele levou o evangelho do jeito que o Senhor disse. Muitos não vão querer, não vão receber, mas pode decidir depois, justamente. Às vezes, em algum momento, tem seu tempo, né? Então, a planta na sombra, ela atrofia. Então, no viveiro, as plantas que ficarem abafadas, elas morrem, né? Aniquilam. Então, a sombra representa o pecado. Né? E quando ele sombreia a vida espiritual, não há crescimento. Então, se nós estivermos aqui, nós conhecemos a verdade, a palavra, mas em algum ponto a gente está errando, pecando, nós não conseguimos crescer espiritualmente. A gente acaba atrofiando e acaba morrendo se a gente não nos pede Cristo para se arrepender daquele erro que a gente está cometendo, né? Então, muitos saem da igreja por causa disso, porque às vezes estão em algum pecado e elas não querem reconhecer que estão erradas. E às vezes bota a culpa da igreja, do irmão A, do irmão B, porque isso, porque aquilo, mas porque no fundo ela que está com a sombra do pecado sobre ela. Né? Então o sol representa Cristo, o sol da justiça. Então precisamos da luz do sol diariamente. Assim devemos, por meio da comunhão, através da oração, todos os dias, por alguns momentos, receber essa força vitalizante. Precisamos todos os dias estar conectados com o Senhor, através da oração, do estudo da palavra e sair para a missão, né? Então, Davidinho aí, Davi, pode colocar. Minha geração. Vamos ficar de pé para a gente cantar. Vocês conhecem? Fui escolhido para a missão, ser sal e luz em minha geração, verdadeiro discípulo, vive os planos seus, nasce missionário no reino de Deus.
estiver nosso perto e longe, mas nosso redor, né? Que assim seja. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, como o louvor diz aí, Senhor, somos escolhidos teus, Senhor, para sair para a missão de levar o teu evangelho, Senhor, a todas as pessoas que estão sedentas pela tua palavra, Senhor. E o Senhor diz que a gente tem que ir, a gente tem que levar a tua palavra, o teu evangelho, para que logo o Senhor possa voltar, Senhor. E sabemos que nesse mundo aqui só tem dor e sofrimento, Senhor. Estamos aqui vendo tantas coisas ruins acontecer. Sabemos que mais e mais coisas irão acontecer, Senhor. Porque quanto mais próximo da tua volta, mais difícil vai ficar os dias, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes e fortes e fiéis até o fim, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que sem a tua ajuda, sem a tua força, sem teu Santo Espírito derramado sobre cada um de nós, Senhor, nós não podemos conseguir. Então nos ajuda, Pai, a sermos fiéis e sermos teus missionários, Senhor, de levar a tua palavra a todas as pessoas que pudermos alcançar, Senhor. O Senhor nos use, é isso que te pedimos e já te agradecemos, Senhor, não porque haja nenhum mérito em nós, Senhor, mas somente pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador.